Eu sou Estela Pinho, sou assistente social da Escola Álvaro de Araújo Carneiro, no município de Madalena. Estamos vivendo um momento bem atípico com essa pandemia. O que tem exigido de nós é a necessidade do isolamento social. Diante desse contexto de isolamento, eu quero ressaltar o compromisso da Escola Álvaro de Araújo Carneiro no sentido de promover ações que possibilitem uma interação entre a equipe da escola, a família, os alunos e a comunidade como um todo. Falando dessa questão de interação, quero aqui ressaltar a importância do dia 18 de maio. O que é que acontece nesse dia 18 de maio? É o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, nesse sentido, a escola faz o seu trabalho no sentido de mobilizar toda a comunidade, no sentido de pensar, discutir, analisar, mesmo no contexto das nossas casas, já que nós não podemos fazer esse movimento em espaços públicos, mas que a gente possa fazer esse movimento de discussão, de reflexão acerca dessa problemática tão grande que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa mobilização, ela tem que se dar num contexto mais amplo, não de espaços públicos, mas nesse contexto do isolamento, ela deve contemplar a participação de setores como famílias, educadores, a sociedade, os conselhos de direitos, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e as demais políticas públicas. Todas as instâncias que compõem o sistema de garantia de direitos, preservando os direitos das nossas crianças e adolescentes. Quero refletir aqui um pouco sobre dois aspectos. Primeiro deles, a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes ainda é uma prática que acontece com muita frequência no Brasil. E segundo, para que essa situação seja superada, é necessário ampliar o debate sobre esse tema. Sabemos que é uma questão bem complexa, sabemos de todo o tabu que existe em discutir essa questão da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes, mas precisamos fazer a nossa parte. Sabemos que os fatos acontecem e não podemos nos calar diante disso. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, é importante que a gente tenha a compreensão da criança como sujeito de direitos, o que não acontece no caso da violência e da exploração sexual. A criança é vista como objeto e não no seu sentido de um ser de direitos. Trabalhando aqui a questão da proteção integral, lembrando que esse ano nós temos dois destaques a fazer, o ano de 2020. É o ano em que nós comemoramos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também os 20 anos da criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E dentro de todo esse movimento, eu quero destacar aqui a campanha Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, que tem como objetivo mobilizar, informar, convocar toda a sociedade a participar dessa luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Precisamos entender o conceito da proteção integral à criança e ao adolescente. Esse conceito é estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e qual é a principal fundamentação dele? A criança e o adolescente são dotados de direitos e deveres também, que são peculiares à sua condição de desenvolvimento. Nesse dia 18 de maio, nós não poderemos fazer toda a mobilização que normalmente é feita nas escolas, na comunidade como um todo, que é a realização de palestras, a realização de seminários, a realização de passeatas, mas nós podemos fazer isso de forma virtual. As crianças estão recebendo suas atividades, estão podendo realizar essas atividades
através da internet, através das redes sociais, e que nesse momento seja pensado como tema de discussão, como tema de debate, no contexto das nossas casas, a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, podem ser feitas atividades como jogos, como pinturas, que tragam à tona esse tema. Queria deixar o convite aqui para que nós continuemos a fazer bonito. Madalena tem sempre se empenhado nessa campanha e vai continuar se empenhando sim, esse ano de uma maneira diferente, à distância, mas sempre ressaltando a importância desse tema. Nossas crianças e adolescentes agradecem e merecem todo o nosso carinho e respeito. Então, eu queria dizer que proteger é coisa nossa. Vamos continuar em casa, os que podem permaneçam em casa para a segurança de todos. É um prazer estar aqui com vocês. A Escola Álvaro de Araújo Carneiro continua à disposição para atender aos familiares, aos alunos e à comunidade como um todo. Desejo a todos, mando a todos um abraço de maneira virtual e até uma próxima.